Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. O entrevistado de hoje é o candidato Geonísio Marinho do PRTB, o tempo é de 20 minutos, segunda rodada de entrevistas, hoje nós vamos aprofundar a conversa, o tempo começa a contar agora. Candidato, muito bom dia, obrigado pelo retorno aqui à Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado, Mark. Obrigado, Demian. Obrigado aí a Rick Mais. Muito obrigado. Muito bem. Dionísio, da vez anterior, nós conversamos aqui e você se apresentou como um candidato viável e capaz de fazer diferente. Não é o que mostra o levantamento das pesquisas conhecidas até agora. Depois da entrevista, alguns levantamentos foram apresentados e o senhor sequer pontua, não aparece. A gente procura as suas atividades de campanha, não há atividade consistente, não tem mobilização, uma campanha muito tímida. Então, reitero a pergunta que fiz na abertura da entrevista passada. Por que entrar no jogo se a chance de vitória é mínima, para não se dizer nula? Muito bom dia a todos. Então, se eu fosse ficar em casa de braços cruzados, nada aconteceria, né? O que você tem hoje é uma polarização entre os nomes da política, que não tem nada melhor do que o Geonísio Marinho. Eu não tenho a experiência de vida que tenho 60 anos de idade e sei que posso fazer diferente, até porque nós somos a opção, porque todos estão se digladiando no horário político, um ofendendo o outro, e até agora, talvez porque não seja assim significante ou porque realmente não tem um passado que se possa ser atacado. E dessa forma, Demian, em Tocantins, um candidato ganhou com 5 segundos. Eu ainda estou fazendo campanha. Logicamente, não tenho aquela capacidade financeira que os grandes partidos, deixa que ser claro aí que o fundo eleitoral que esses partidos têm é que está fazendo a diferença. Estão aí fazendo uma campanha muito grande, porém, fica claro para todos os ouvintes, com o dinheiro público, eles não estão botando a mão no bolso, não. É o dinheiro de todos nós, dos nossos impostos. Acredito sim que nesses últimos dias nós possamos fazer aí uma boa de uma pontuação e deixar claro uma proposta para que nós possamos colocar os nossos planos, os nossos projetos, para que o Paraná possa ser aí beneficiado. Eu fiz essa pergunta para o Piva, fiz para o candidato do PSTU e farei a todos os candidatos dos partidos menores que aqui estiverem. Você ganha vida como, Dionísio? De onde vem o dinheiro que te sustenta para os teus gastos pessoais? De onde é que vem o dinheiro? Você vive do quê? E trabalha com o quê? E de onde sai o dinheiro para parar a vida 2, 3, 4 meses para fazer uma campanha eleitoral que, na prática, não tem levado a lugar algum? Essa colocação de que a gente é pequeno, de que não tem a menor chance, coloca aí a imprensa toda do lado dos grandes partidos, até porque deixamos claros aí que a RIC tem sido democrática a ponto de nos convidarmos. Os outros partidos políticos têm aquela tal reforma eleitoral que beneficiou apenas a ele. Então, se coloca na imprensa, eles são mais conhecidos, talvez nesse momento estejam mais bem pontuados, porque eles estão expostos dia a dia. Mas se for comparar plano de governo, não tem nada melhor do que nós. Aliás, estão até copiando alguns pontos do qual nós havíamos defendido em 2014. Demian, eu hoje vivo às custas da minha mulher. Deixar bem claro, não tenho a menor vaidade, o menor constrangimento de deixar claro. Ele é funcionária pública, eu me dediquei e eu vivo, logicamente, aí de um aluguel que eu tenho lá de um imóvel e muito pouco eu gasto por conta de ter até o partido na minha casa. Não tenho o menor constrangimento de dizer para vocês que estou na política para fazer diferente e colocar o Estado do Paraná acima de tudo. Qual é a sua profissão, Dionísio? Eu estou na área de saúde há 19 anos. Eu trabalhei como representante de medicamentos, eu tive farmácia, fui presidente do Sindicato dos Proprietários de Farmácia e eu trabalho com consultoria política. Muitos dos partidos menores me procuram, eles não sabem fazer a parte burocrática e alguns desses me consultam até para poder estar aí colocando o seu partido no jogo político. O plano de se lançar governador pode ser entendido para fazer um nome, ter visibilidade e concorrer na eleição municipal, por exemplo, a buscar uma cadeira de vereador ou disputar, de repente, a prefeitura de Curitiba? Pode servir a campanha atual como trampolim, olhando para 2020?
Vou aproveitar, vou deixar claro, em 2016 eu já não disputei a cadeira da vereança porque eu prometi aos candidatos que não faria isso. E já reitero novamente, agora 2020, novamente eu não concorreria a vereador. Eu não tenho esse tipo de pretensão, não é o meu objetivo, é colocar realmente o nome, colocar a discussão, colocar para quem precisa de verdade uma opção. Porque se o eleitor, aquele que está nos ouvindo agora, se nivelar por baixo, vai achar que são deuses que estão lá no centro cívico. Não tem nada disso. O que se dizia melhor de todos estava aí, foi preso, né? Infelizmente, passamos com uma vergonha para o nosso grande estado do Paraná. Tivemos algumas ações contra eles, estão paradas, né? Temos uma lá de 2008, em que o nosso partido foi colocado como vítima, né? Nos usaram, o PRTB, na campanha de 2008. E agora também, em 2014, tem lá um processo que está parado. Infelizmente, é assim. Enquanto você tem aí a tal do foro privilegiado, os processos não andam. Então, hoje a Eunísio está nessa realmente para ser a opção, viu, Demian? Nós não estamos nessa para brincadeira, não. Mark Souza e os ouvintes. Daniel, participam aqui, muita gente perguntando, candidato, reforçando a pergunta do Daniel, não entendem o porquê que o senhor é candidato com a chance quase nula. Os eleitores querem saber o que o senhor tem a apresentar diferente, que o senhor fala que o seu programa é diferente, mas eles não viram nada diferente. Bem claro, está lá em geonisiomarinho.wordpress.com e o meu blog, está lá o plano de governo. Eu já falava, agora estão todos aí falando em privatização de presídios, já falava em 2014, dá um Google, procura aí, está lá no YouTube. Eu falava aí dos pedágios, eu falava que precisávamos fazer uma licitação internacional, agora todos estão falando, parece que está dando voto, né? Mas não esqueçam que esse candidato pequeno que vocês estão aí se referindo, insignificante, já vem falando isso há muito tempo, que nós precisamos passar esse Paraná a limpo. E é por conta disso que eu não ia ficar em casa de braço cruzado, apenas olhando da televisão. Eu resolvi me levantar do sofá e vim à ação. O que mais, Mark? Deixa eu aproveitar aqui o ensejo de um outro tema. O candidato Geonísio Marinho, que é o nosso entrevistado na sabatina, citou aqui o caso dos pedágios. O pedágio sempre pontuou o debate eleitoral no Paraná. E agora nós temos um outro ponto, que é um incidente de abril de 2015, no confronto que houve entre sindicalistas, professores, servidores públicos e a Polícia Militar, quando da votação da reforma, digamos assim, da Previdência do Estado do Paraná. Como é que o Geonísio Marinho vê o que aconteceu lá em abril de 2015 no Centro Cívico? De quem é a responsabilidade daquilo? Qual é a sua posição a respeito daquele fato? Há tempo o Estado do Paraná vem gastando mal, vem gastando muito além das suas metas, né? Deveria ter aí mais responsabilidade e é por conta disso se fez o tal do ajuste fiscal, né? Você fez aí aquelas manifestações todas onde o funcionalismo público, principalmente o professor, foi muito agredido. Nós estamos aí preocupados por conta de que muitos partidos estão hoje com os grandes candidatos, com os grandes partidos, porque lá tem cargos políticos, lá tem cargos de comissão. E é isso que eu quero que o eleitor entenda. Não se nivelem por baixo, vocês estão me colocando apenas aí como um insignificante. Não é verdade. Isso pode ser mudado em questão aí de um dia ou outro, se pode aí num clique, tá em todos os smartphones. E é por isso, Demian, nós não estamos aqui brincando não, é para cortar cargos comissionados, porque nós estamos aí apenas com 2 partidos políticos e para isso tem que ter coragem, porque vamos mexer num vespeiro muito grande. Né? Não, mas a pergunta que eu fiz é objetiva. O confronto do Centro Cívico, qual é a leitura que o Geonísio Marinho faz do que ocorreu lá, de quem é a responsabilidade? Qual é a visão do Geonísio sobre isso? Porque você se diz, Geonísio, me permita chamá-lo de você se diz o diferente. Eu quero saber o que o Geonísio pensa do que houve lá no Centro Cívico. Nojento, Demian. Totalmente aquilo... Não, mas é nojento por quê? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? A culpa é de quem? Aquilo lá ocorreu por quê? Olha, isso com certeza foi de quem estava no governo, que ganhou a eleição e com muito dinheiro. Temos notícias extraoficiais de que ele gastou pelo menos 20 vezes do que declarou. Esse dinheiro veio das empresas que depois queriam receber
e o momento econômico nacional também não ajudou muito, e se precisou fazer esse ajuste, né? Acima de quem? Principalmente do funcionarismo público. Desculpa, O grande culpado disso é o governador que saiu. Ele é o grande culpado de tudo isso. É ele que tem a caneta em última instância, né? Mas teria havido confronto se tivesse sido respeitado, por exemplo, a barreira que foi posta pela Polícia Militar? Eu estou fazendo essa pergunta no seguinte: imaginemos o Dionísio, o governador, tem uma ordem judicial. Vou fazer uma pergunta objetiva. Vamos tirar o Beto do palácio e vamos colocar o Dionísio lá. Tem uma ordem judicial de um interdito proibitório de que não pode acessar as dependências da Assembleia. O governo do Paraná cumpre a ordem judicial e coloca a PM lá. E a PM, numerosa, 1.000 e tantos homens, organiza uma barreira, inclusive com gradis. Os sindicalistas, professores, servidores públicos vão lá inconformados com a votação do projeto. E aquilo estoura. A questão é a seguinte: o Dionísio vai cumprir a ordem judicial, vai colocar a PM. Se alguém romper a barreira, o Dionísio, governador, manda descer a borracha na PM ou deixa invadir o prédio? A questão objetiva: o governador tem que tomar uma decisão na hora. O Dionísio se diz diferente. Qual seria a posição? A do Piva ontem foi a seguinte: não podia ter barreira lá. Qual é a posição do Dionísio? É verdade, Demian. A barreira ela era necessária naquele momento, mas o governador ficou lá no quarto andar, olhando lá de cima, daquelas janelas verdes, bonitas. Eu teria descido lá, Demian. Eu teria conversado com eles. Não se pode se esconder atrás desses gradis aí, atrás da polícia. Eu teria enfrentado, sim, e não deixaria chegar nesse ponto, porque eu vou ser o governador que vai cortar despesa, não vou aumentar a receita. Ele preferiu aumentar a receita. Infelizmente, deu no que deu. Estou do lado de todos aqueles que foram aí massacrados, infelizmente. Então, contra a polícia e a favor dos professores, é isso? Sim, em última instância, o governador é o comandante da polícia militar, né? A favor dos professores, sim. E não estou jogando para a torcida, não. Deixou-se chegar nesse ponto porque o projeto foi votado, porque se tinha a maioria na Assembleia Legislativa e se colocou goela abaixo de todo cidadão do estado do Paraná as medidas impopulares que foram aprovadas. E se o MST invadir uma propriedade? E houver uma ordem de reintegração de posse? O senhor usará a polícia para tirar as pessoas que ocuparem a propriedade ou vai deixar invadir? Porque daí eu estou pegando agora o ponto de vista porque a polícia agiu mal, no seu ponto de vista lá em abril de 2015. E se for numa propriedade rural, como agiria o governador Dionísio Marinho? Eu, como um candidato de direita, logicamente que nós vamos defender a propriedade. Ali são duas situações completamente diferentes. Tem pessoas infiltradas aí dentro desses movimentos sem terra, dos quais estão fazendo uma grande de uma bagunça nesse nosso Brasil, querendo colocar goela abaixo aquilo que eles entendem ser o correto. O correto é a decisão judicial. O juiz mandou, tem que cumprir. Marcos Souza. Denia, tenho aqui uma pergunta aqui dos ouvintes. Qual que é a sua principal proposta? Isso porque o PRTB em São Paulo, por exemplo, tem lá o Levi Fidelix, que é o candidato do Aerotrem. Ele só fala disso. Aerotrem, 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 Aerotrem. Qual que é a sua principal proposta? Você falou que tem um monte de coisa que copiaram e tal, mas a sua principal proposta é qual? Inicialmente nós estaremos, se for oportunizado, se o eleitor entender que nós somos a melhor opção, aquele que não está sendo atacado em momento nenhum na propaganda política, é colocar o projeto Gerar Paraná. Nós vamos criar em 4 anos 10 subcentros cívicos. Vamos interiorizar a administração pública, vamos levar a administração perto de quem precisa para dar agilidade, porque o governo do estado ele não tem muito no que investir. Nós temos apenas que deixar de atrapalhar para que o produtor, o empresário possa fazer com que se tenha ganho de capital, vem com lucro, e para isso tem que ter menos burocracia. Como é que o senhor conversa com a classe política do Paraná? Com quem é que o senhor conversa? Quem que é seu aliado no jogo partidário? Num eventual governo seu, o senhor negociaria com quem? Com quem o senhor tem proximidade, bom diálogo? Hoje nós temos apenas um partido conosco, né? O Republicano Progressista, o PRP, o 44, nossos amigos. Os demais partidos preferiram o conforto, né, dos grandes partidos, dos atrativos, dos cargos comissionados, de grandes salários. É isso, infelizmente, os outros demais partidos estão acomodados lá no calorzinho, né, do que lhe interessa. E é para isso que o eleitor tem que meter o pé na canela desse povo todo.
fazer com que eles saiam de lá, porque dentro disso tem muito interesse envolvido. Eu me considero um candidato desprendido de qualquer tipo de interesse econômico, somente fazer o Estado andar, e andar cortando cargos. Se tiver que negociar com a Assembleia, olha, vai ser muito difícil essa negociação, porque nós deveremos colocar sempre o interesse coletivo acima do interesse pessoal, Demian. Quem que é o seu vice-candidato? Meu vice é um empresário da cidade da Araucária, Eliseu Palmanari, um empresário que fornece o caulim. Caulim é um barro, para muitos é uma sujeira, para ele é um produto muito utilizado aí nos porcelanatos, nas porcelanas. Esse é Eliseu Palmanari. É um empresário, o seu candidato a vice. É um empresário da Araucária muito bem sucedido. Como é que o senhor pretende fazer para conversar com os sindicatos? Como é que o senhor comandaria uma conversa com a APP Sindicato, por exemplo, que fosse lhe cobrar reajuste salarial? Eu estive lá na APP com muita coragem, fui sozinho, fui muito bem tratado, só tinha água. Estão sentindo lá, acredito que também agora essa desobrigação das contribuições sindicais, né? Só tinha água, mas o pessoal me tratou bem. E o pessoal está pensando, claro, na reposição da database que sequer foi concedida nesses últimos anos. E também quero dizer, o governo federal, daí vem a minha esposa, ela também não tem tido aumento há muito tempo, Demian. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil que, se for dar um aumento em que não se possa cumprir, você está quebrando o Estado e está gerando dívida, né? Marcos Souza e os ouvintes. Daniel, ainda participam sobre a questão da tecnologia. O Fábio Scraba pergunta se você for eleito, vai fazer uma gestão baseada no Google ou vai ficar no modelo fordiano? Pergunta difícil, né? Não podemos fechar os olhos, né? E se veja, Marco, eu tenho conversado com muitas pessoas e poucos sequer conhecem o tal do Watson, né? Ninguém quase ouviu falar da plataforma da IBM. É alguma coisa muito avançada da qual, se fecharmos os olhos, começaremos a ver que não adiantou nada essa briga do Uber com todos os taxistas, né? A tecnologia, ela veio para vencer e ela está desempregando muita gente. E para isso nós temos que acompanhar essa modernização tecnológica para podermos fazer com que também aquele que perdeu o emprego possa vir para o mercado de trabalho tendo oportunidade de estar sendo reciclado. Confesso aqui, estou até falando para todos vocês, enquanto conversamos, muitos estão aqui mexendo nos seus smartphones, no seu notebook. Bacana isso, estão conectados com o mundo inteiro. Não tem como fechar os olhos para tanta modernização. Privatizações, o senhor vai privatizar a Copel? Veja, a Copel está aí praticamente 48%, 49% já com controle acionário, né? E o pessoal quer lucro. É lógico que quem bota dinheiro ali, compra as ações, ele quer receber algo em troca. Infelizmente, nós temos aí este custo altíssimo para o empresário, que é, na sua planilha de custo, a energia elétrica, e ele está penalizando, está tirando a nossa competitividade, por conta de nós sermos um grande de um exportador de energia elétrica, mas aqui no Paraná, infelizmente, a nossa energia está muito cara. Eu precisaria aí tentar recuperar novamente o controle acionário, e essas ações estão aí à disposição na Bolsa de Valores. Então o senhor não fala em privatizar, o senhor fala em estatizar a Copel, seria isso? Demian, eu fui, na minha época, quando iniciei na política, eu tinha terminado a faculdade de economia, me considerava um grande de um privatizador, né? Depois você, com o tempo, vai vendo aqui, de tempos em tempos, o Estado, ora, ele investe e outra hora ele se afasta. E esse momento, na Copel e na Sanepar, nós temos que estar com o controle acionário e possivelmente, quem sabe, até comprando um pouquinho mais dessas ações, porque o preço desses dois bens que são aí naturais estão muito caros e nós estamos perdendo competitividade, infelizmente. Marque, mais uma. Olha só, Daniel, os ouvintes perguntando aqui sobre a questão da saúde no interior do estado. Como resolver o problema dos hospitais do interior que não funcionam? Marco, eu falei, eu tenho 19 anos aí da área de saúde, desde da propaganda médica, dono de farmácia, eu conheço bem como é que funciona. O especialista, ele gasta muitos anos da sua vida entre a graduação, entre o mestrado, o doutorado, residência, e ele quer ganhar bem. Não sou contra que ele ganhe e ganhe consultas caríssimas. Ele tem junto consigo esse estudo todo que ele acumulou nos anos, né?
Então eu quero levar para o interior os médicos especialistas. Temos que fazer a linha médico especialista, levando principalmente o gastroenterologista, ortopedista, levar o cardiologista para nos desafogarmos essas filas. Porque o que vemos hoje são aí os pacientes tendo que vir nos grandes centros, tendo que dormir em casas de passagem, passando risco nas estradas para ter atendimento. E eu quero levar e desafogar toda esta fila que está aqui no Angelina Carol e no Hospital do Rossio. E como levar? É pagando mais um pouquinho para esses especialistas, né? Contratando esses especialistas para que eles possam fazer essa linha e indo lá nas cidades nas quais tem esse estrangulamento aí com grandes filas de médicos que podem dar essa consulta no próprio local. Muito bem, o tempo aqui na rádio esgotou. Quem quiser ouvir mais, conhecer mais das propostas do Dionísio Marinho, pode ligar daqui a pouquinho, 8h15 mais ou menos, na tela da RIC TV Record. Muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Jovem Pan, Dionísio. Muito bom dia, Paraná. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá, é 28.